Também tá não. Então, Gustavo, fala pra gente aí, Gustavo. O pessoal só tá com a câmera ligada. Fala aí, Gustavo, para nós. Luana, ajuda o Gustavo aí, Luana. Tá todo mundo sumindo. Então. Luana, Luana. Passa para o Gustavo aí, Luana. Fala aí com o Gustavo, o que ele aprendeu, o que ele lembra da aula passada, se ele participou, para a gente pensar a nossa aqui. Eu não, Luana? Acho que nem tá. Eu não tô botando a caixinha, tá muito baixo. Pronto. Falou alguma coisa, pessoal? Tá bom. Eu falei para você passar com o Gustavo aí, o que ele resumiria para a gente da aula da semana passada. Então, eu falei, eu passo. Gustavo, fala para a gente. Quer falar, não? Ele falou que não quer falar, não. Tá bom. Então tá bom. Deixa eu resumir aqui, então, para a gente encaixar na aula de hoje aqui. A Mônica não falou, eu ia falar, Mônica? Não participei, não. Ah, você não participei da passada, não. É. Beleza, então. Bom, vamos começando aqui, então, só para a gente relembrar. Paulo ele começa a falar na carta dos 1 Coríntios, tratando de certas situações daquela igreja. Que situações eram essas? Eram situações das mais difíceis que ele encarou em todas as igrejas que ele pastoreou. Isso porque a igreja de Corinto era extremamente complicada. Pensa numa igreja onde havia divisões, problemas, onde havia os mais ricos, onde havia mais pobres, e haviam preconceitos. Pensa numa igreja que havia elite e que havia o povão. Pense numa igreja onde havia pessoas mais chegadas a Paulo e pessoas extremamente odiosas com relação à sua pessoa. Então, você vai ver que é uma igreja muito, muito difícil. E, inclusive, nós tivemos uma senhora, né, chamada Chloe. Às vezes as pessoas acham que é homem, né, da casa de Chloe. Chloe era uma senhora e ela, separada, claro, por ordem do Espírito Santo, ela chegou até Paulo não para fofocar, de maneira nenhuma, no capítulo 1, né, mas para relatar a Paulo o que, de fato, estava acontecendo dentro da igreja de Corinto. Então, ela relata tudo o que estava acontecendo. E Paulo, num tom de amor, mas num tom pastoral também, no sentido de chegar e corrigir aquela igreja, ele começa, então, a tratar de vários problemas que ele viu naquela igreja. Possivelmente, a carta de 1 Coríntios é a segunda carta de Paulo. Possivelmente, Paulo havia já escrito uma outra carta anteriormente, porque ele faz menção de uma outra carta, que ele já escreveu para os irmãos de Corinto, e está escrevendo agora essa segunda, então, carta, que para nós é a primeira carta. E agora nós não vamos entrar na questão canônica, nem cadê essa carta? Se perdeu? Se perdeu, mas não era o objetivo do Espírito Santo que nós a tivéssemos como no nosso cânon bíblico. Mas, enfim, o que acontece é que, nessa primeira carta, possivelmente, Paulo vai tratando ali, né, direcionando pessoas, líderes, mas nessa segunda ele já pega para valer, ele já vai direto ao problema e ele enumera pelo menos 11 problemas extremamente graves, do mais baixo nível da moral até aquele nível que você pode dizer assim, meu Deus do céu, que situação. Então, eram pecados sobre pecados, eram problemas sobre problemas. Mas vamos lá, qual era um grande desfecho dessa situação que Paulo percebia também dentro da igreja? Um dos grandes problemas era que, penso numa igreja, como eu já disse, dessa forma, cheia de problemas, cheia de dificuldades, mas também era uma igreja que Deus, por sua muita misericórdia, concedeu todos os dons a essa igreja. Se é que a gente pode delinear assim, pelo nosso entendimento, pensa aí no dom da misericórdia, né? Havia na igreja pessoas com o dom da misericórdia. Pense aí no dom
de oração, né? Pessoas que oram intensamente, etc. Havia lá o dom. Pensa aí no dom de socorro, havia lá pessoas. Pensa no dom de pastoreio, havia pessoas com esse dom. Então, enfim, só que essas pessoas, como era uma marca dessa igreja, elas não conseguiam lidar com esses dons. Pensa, por exemplo, você na igreja, e você tem um dom, vamos supor, de música mesmo, né? O dom de louvor, o dom de estar à frente da igreja, cantar, etc. Vamos pensar por esse lado aí. Só que você tem uma situação financeira, por exemplo, bem abaixo. Você é uma pessoa pobre, uma pessoa simples, mais pobre, etc. Tudo isso. Não que mais ricos, tem pessoas ricas que são simples também, né? Mas eu falo assim, na questão do nível social. E aí, mas você é pobre. Mas tem uma outra pessoa, ela é rica, ou ela é muito intelectual, ela é muito conhecida na sua cidade, ela tem fama e tudo mais, e ela tem o mesmo dom que você. Né? Imagine vocês dois, né, entrando agora num culto, ou então fazendo uma escala, né, para quem vai cantar, para quem vai, ou se fosse outros dons, né, para quem vai socorrer, para quem vai agir com dom de misericórdia, com isso, com aquele dom. Então, parece que as coisas não se batem. Né? Então, estava uma situação muito calamitosa, muito difícil ser trabalhada ali na igreja, porque cada um tinha o seu tipo de pensamento em relação ao exercício dos dons. E não somente havia uma questão de nível de intelectualidade, de riqueza, etc., entre a pobreza e a simplicidade, etc., mas havia também, agora a questão também, de valorização dos dons. Por exemplo, eu tenho o dom do pastoreio. O meu dom, então, é melhor do que o dom de quem exerce misericórdia. Quem exerce misericórdia, a gente deixa meio assim, lá, faz o seu trabalho, lá, tá bom, etc. Mas o meu é o tal. Né? Então, havia uma supervalorização dos dons. O meu dom sempre é o melhor do que o dom do outro. Né? Então, essa era, mais ou menos, a situação da igreja de Corinto. Hoje nós vamos ver, então, sobre essas questões do exercício dos dons, como nós começamos na semana passada com o Miravel, e hoje o nosso tema é o caminho mais excelente para a maturidade. O caminho mais excelente para a maturidade. O que vocês acham, assim, vou falar para vocês, não vou indicar não, porque senão vai juntar todo mundo fazer igual eu falei para a Luana agora, né? Mas eu vou ver aqui com a Eliana. Abra o seu microfone e responda assim: o que você acha que mantém uma igreja viva e funcionando? O que você acha que mantém uma igreja que caminha de acordo com a palavra de Deus? O que mantém? Qual é essa engrenagem? O que é esse motor que nos faz estarmos vivos e funcionando? O que você está olhando? Ouviu aí, Ana? Acho que ela não ouviu. Vamos ver aqui, então. Rafael Santana, né? O Angelina é RS. Abre aí, RS. Rafael Santana. Respondem para nós. O que mantém uma igreja de fato viva e funcionando? Consegue abrir aí? Também não. Acho que está todo mundo aí. Chegando aí. Vamos ver aqui. Está sem chat. Pessoal, Rafael, só não posso abrir o microfone agora. Tá bom. Tá bom. Então vamos ver a Rainaldo. Responde para a gente, então, Rainaldo. O que você acha que mantém uma igreja viva e funcionando? Eu acredito que é quando todos estão no mesmo propósito, sabe? De glorificar a Deus e de aprender, de andar junto. Acho que é estar no mesmo propósito, ter o mesmo propósito de vida. Sim. Uhum. Beleza, muito bem, estamos clareando. Estamos chegando lá, é isso mesmo, ter o mesmo propósito. A gente pode, biblicamente falando, delinear, falar que propósito de fato é esse. Tem algo que a Bíblia aponta e fala assim, olha, se você andar com esse propósito, a igreja vai continuar viva e vai continuar funcionando. O que seria esse propósito aí? Vamos ver aqui.
tá assim, eu não sei o que tá. AD, não sei se é Assembleia de Deus. Tá GA, deve ser Galo, né? Eu não sei aqui o nome do pessoal assim. Tá, mas tudo bem. Vamos lá, responde para mim. O AD, Andrews e Daniele, responde aí, Andrews, para gente. O que você acha de manter uma igreja viva e funcionando? Esse propósito que a Rainá nos falou. O que seria esse propósito de fato? Está ouvindo aí, Andrews? Mônica, responde. Está sem áudio. Meu microfone estava péssimo antes. Não sei se está legal. Alguém está me ouvindo? Beleza, pode falar. Posso falar? Bom, no meu entendimento, né? Tainá falou do propósito, né? Dentro da igreja. Então, Isso. cada um tem, todos nós temos um propósito de levar o amor de Deus, de pregar o evangelho, de falar sobre Deus. E dentro desse propósito, cada um tem o seu dom. Você pode ter o seu dom de pastor, eu já não tenho tanto essa coisa de falar, posso evangelizar, mas não com essa autonomia que vocês têm como pastores. Tem o Gustavo, tem o dom da música, então cada um, dentro desse propósito, cada um tem o seu dom, mas dentro de um propósito de levar a palavra de Deus. Creio que isso, não sei se deu para entender. Beleza, isso mesmo. É por aí mesmo, pessoal. A gente tem que saber que a igreja ela tem que caminhar, ela tem que funcionar, né? A jornada dela, a história dela. Mas tem uma coisa que a Bíblia então nos fala em 1 Coríntios, que este é um caminho sobremodo excelente, sobre o qual devemos caminhar. É um caminho que, apesar de qualquer circunstância, qualquer história que a igreja venha a passar, esse é o caminho que deve ser o principal, a margem, a nossa limitação, o nosso trilho sobre o qual devemos caminhar. Então, nós vamos fazer uma leitura, tá certo? Eu vou ler aqui primeiro o capítulo número 13. Agora eu acho que você já está sabendo qual é esse caminho. Você nunca teve meus exigências para dar aula, né? Para compartilhar. Então, eu vou tentar, tá bom, para fazer a leitura juntos. Qual sentido? Vocês me falam se deu tudo certo. Então, alguém fala para mim se deu certo, por favor? Eu não sei, não. Você quer compartilhar a tela, Lucas? Não. Isso, não, PowerPoint. não foi ainda, não. Aqui foi. Aqui foi. Aqui foi. Não. Estamos vendo. Vocês Pode estão lendo o texto aí, olha. Tá vendo? Pastor, aqui Mas é, o áudio tá um pouquinho ruim, aí talvez você vai falar com a gente não tá ouvindo direito. Mas Tá acho que bom. a internet é aqui. Tá bom. Tá. Então eu vou só ler a Bíblia. Tá? Na Bíblia mesmo, só vocês acompanharem, mas eu vou ler na Bíblia mesmo, tá bom? E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Então, a gente tem um propósito. Como a Rainha falou, tem um caminho a trilhar, mas Paulo fala, eu vou mostrar um caminho sobremodo excelente. E ele começa a dizer o seguinte, olha, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios de toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não há ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a justiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba.
Mas havendo profecias, essas profecias desaparecerão. Havendo línguas, essas línguas cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Graças a Deus por isso, né? Imagina eu Gustavo brincando de carrinho no meio da rua até hoje, né? Porque agora vemos com o espelho obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três. Porém, o maior desses é o amor. Ok? Rafael, que bom ver você aí. Liga a câmera. Estava lavando o rosto, né, Rafael? Coisa boa. Meus irmãos, então olha só. É o seguinte. Paulo, então, começa a mostrar a esses irmãos um caminho sobremodo excelente. Marquinhos, qual que é esse caminho, então, excelente para a maturidade? O que mantém uma igreja viva e funcionando, Marquinhos? Está sem o áudio, Marquinhos. A palavrinha simples que Paulo usou, e até comentei na aula passada, que ele tem dois blocos em que ele trata de dons espirituais, o capítulo 12 e o capítulo 14, e ele coloca no meio o bloco que ele vai falar do amor, que é o que você está mencionando aí. E quando ele faz dessa forma, não é por acaso, né? Quer dizer, o Espírito Santo dispôs dessa maneira na Bíblia exatamente para a gente entender que a ligação que se estabelece entre, de fato, os dons espirituais que aquela igreja tinha e que nós temos, e aquilo que é o efeito prático que Deus quer a partir desses dons, é exatamente o amor. E Paulo faz questão de colocar isso. Então, a palavra é amor. Benção, Marquinhos. É exatamente isso. A igreja tem um propósito. A igreja passa por uma caminhada longa, mas ela tem que caminhar nos trilhos do amor, tá certo? Então, veja só. Quando você, pesquisando, estudando mais sobre isso também, quando você entra no YouTube e fala assim, 1 Coríntios 13, um vídeo que fala sobre 1 Coríntios 13. A maioria dos vídeos que eu vi foi um casal se beijando, abraçando, correndo na praia, sabe aquela coisa romântica? Né? Porque o amor é paciente, o amor é benigno, olha que bonito, aquele casal assim, parece que vai casar, vivendo assim, tipo Luana e Gustavo, aquele amor, aquela paixão e tal, né? Então, mas o que Paulo está falando nesse capítulo não é esse amor de o marido para com a esposa. Pode ser, até que você faça uma boa aplicação sobre casamento. Não há problema. Né? O amor continua ali, o amor eros, o amor ágape, o amor filéu, nós vamos ver já algumas coisas em relação a isso. Mas o que Paulo está dizendo não é esse amor, mas é o amor. Tem alguém com o microfone ligado aí? Parece que está fazendo um barulho a mais aí. Mas tudo bem. O que Paulo está falando aí é o que o nosso professor Marquinhos falou. Capítulo número 12, capítulo número 14, ele está falando sobre dons, o exercício de dons da igreja. E o capítulo número 13 está bem no meio, mostrando o quê? Que o exercício desses dons devem ser feitos em amor. Então, esse amor que o Paulo está falando aqui é o amor no momento em que houver o exercício desses dons, esses dons têm que ser regidos sempre pelo amor, independente de quem quer que seja. Se é um dom maior, se é um dom menor, já que vocês querem pensar assim, o meu dom é maior e esse é o menor, então esses dons devem ser regidos pelo amor. Então, o amor é o caminho mais excelente para o cristão e deve ser vivenciado em todo o tempo. E é o reflexo do sacrifício de Cristo por seu povo. Então vamos imaginar rapidamente sobre Cristo, que é o seguinte: Cristo morreu para cumprir a justiça de Deus? Faça um joinha aí ou um dislike. Cristo morreu para cumprir a justiça de Deus? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Cristo cumpriu a justiça de Deus. Cortou, o senhor perguntou o quê? Mas foi só isso. Como é que é? O áudio cortou, o senhor perguntou o quê? Eu não ouvi, não. Ah, tá
Tá cortando um pouco, não sei se é só Cristo aqui. Jesus, Cristo Jesus, ele veio para... Cristo Jesus, ele veio para cumprir a justiça de Deus? Sim, sim. Só isso? Só para cumprir a justiça? Não. O que evidenciou dentro dessa justiça também? Foi o amor. Tá certo? Então, a gente vê João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, veio por amor. Tá certo? Mas ele veio também para cumprir a justiça de Deus. Então, se Jesus Cristo veio só para cumprir a justiça de Deus, então, nós não vamos encontrar amor e o trabalho dele, toda a obra, toda a missão de Jesus foi por água abaixo. Mas Jesus também não veio ao mundo só porque nos amou. Ele não veio só para cumprir a Deus em amor. Deus em amor, Jesus veio para cumprir o olha que lindo amor. Mas ele veio também para cumprir a justiça de Deus, certo? Então, as duas coisas andam juntas, andam caminhando juntos aí. A mesma coisa que Paulo está falando aqui nessa carta é o que a gente também tem que praticar, né? Andar de acordo com o amor de Deus, a justiça de Deus, o caminho que Deus deu para nós darmos, mas também, de fato, o caminho do amor, como ele nos amou. Tem umas coisas aqui no chat, eu vou acompanhando aí, tá bom? Então, olha só. Como viver em unidade, estamos cada vez mais distantes e individualistas. Metade dos nossos jovens, segundo uma pesquisa, tem o seu celular como seu melhor amigo. Houve uma pesquisa, e eu pude olhar essa pesquisa, fala assim, olha, a visão da especialista vai ao encontro de dados recentes revelados por uma pesquisa da Motorola. A psicóloga e pesquisadora de Harvard, Nancy Etcock. O estudo mostra o comportamento de 4.300 donos de celular do Brasil, França, Estados Unidos e Índia, constatando que eles estão cada vez mais compulsivos, ansiosos e com tendências solitárias. Só no Brasil, 49% a 52% dos entrevistados consideram o smartphone como seu melhor amigo. Pensem nessa situação. Nós, brasileiros, segundo uma pesquisa, 50%, 52% somos considerados como tendo o nosso melhor amigo, o nosso celular. Olha só que coisa triste, né? Então, uma pergunta aí para quem eu vou indicar alguém para responder. O Anderson ainda não participou, nem a Dana. Como nós podemos causar união e nos mantermos unidos? Como que a gente provoca, causa união e podemos ainda manter unidos? Diz aí, Andros e Dani. Como podemos causar união? E ao causar essa união, como que a gente pode manter unidos? Ouviu? Eu acho que a união, ela é estimulada através da convivência. Então, é que eu estou olhando aqui para a plantinha, eu lembrei do exemplo. Quando a gente rega uma planta de forma diária, a gente tem aquele cuidado. A gente tem aquele cuidado de estar com ela todos os dias. Deixa eu botar aqui. É para ver esse? Mas aqui tá ligado. Baixa não, baixa. Tá dando eco. Estavam com a chamada ligada na televisão para ficar se vendo duas vezes, é? Pastor, você tá mutado. Aí, ó. Vamos lá agora. Tá sem áudio, né? Agora tá ouvindo? Agora tá ouvindo? Então, olha só. Como que nós podemos causar a união e mantermos unidos? E o que mais causa separação entre amigos? Uma das coisas que mais causa separação entre amigos, segundo também alguma outra pesquisa, é o que hoje um sociólogo
ele trouxe para nós uma pesquisa, baseada em pesquisa também, que são as chamadas tribos urbanas. O que são as tribos urbanas? São grupos de pessoas que se unem com base em interesses comuns e em conformidade com hábitos, ideias e maneiras de se vestir. Essa expressão tribo urbana foi criada em 1985 por esse sociólogo francês, e desde então, muitas tribos elas desaparecem no decorrer do tempo e outras ganham uma nova roupagem. Então, uma das coisas que, segundo uma pesquisa de um sociólogo, o que acontece com uma das maiores causas de divisão entre amigos são as chamadas tribos urbanas. De fato, eu não vou aqui esclarecer, mas nas nossas igrejas, na nossa igreja, pode haver que tem as tribos urbanas, vamos chamar de tribos o quê? Tribos eclesiais, tribos igrejais, não sei como poderíamos dizer, mas o fato é que essas tribos também existem. Como são essas tribos? Bom, se eu sou um pastor, o meu ciclo de amizade é mais aqueles que têm o dom do pastorado, do ensino. Se eu sou o quê? Alguém que tem interesse em carros, então eu gosto de sair com aquela pessoa, eu gosto de falar de carros com aquela pessoa, eu tenho mais intimidade com aquela pessoa. Às vezes acontece, por exemplo, se é um casal e nós temos os mesmos interesses, então eu crio uma amizade com esse casal também, porque ele tem filhos da mesma idade que os meus filhos, então eu me fecho ali. Eu crio outro por questões financeiras, como isso é notável muitas vezes, né? Porque onde está um certo nível financeiro, como o meu mais ou menos, eu viajo para a Europa, para os Estados Unidos, eu viajo para a Austrália, o outro também faz esse tipo de viagem, então nós nos encontramos ali, e dentro da igreja tem muito disso. Então, quando se refere, então, à questão dos dons, né? Se eu tenho um dom parecido com o do Rafael, então eu me ligo muito ao Rafael e crio uma tribo, né, com ele. E assim, quem mais tem esses dons? Se eu sou músico, né, então eu crio a minha tribo, a minha tribo com aqueles que são músicos também. Vamos chamar isso com outro nome mais conhecido? Que outro nome mais conhecido a gente tem para isso? São as panelinhas, não é isso? Estão colocando assim, mas então é exatamente isso. São as nossas velhas e saudosas e horríveis panelinhas que nós temos dentro das nossas igrejas, por questões de interesse. E segundo esse sociólogo, segundo a Bíblia também, obviamente, né? Só estou falando da questão da pesquisa. Essa é uma das causas de maior divisão dentro da sociedade, quando a gente traz isso para dentro da igreja. Essa também é uma das maiores causas de divisão dentro da igreja. Mesmo que você esteja participando de um corpo, a igreja está dividida. Então, isso tem que acabar no exercício dos dons. E é exatamente esse ponto que Paulo está tratando dentro da igreja de Corinto. Eu tenho esse dom, então eu tenho aquele grupo. Eu tenho aquele dom, então eu tenho aquele grupo. Se há uma situação financeira diferente, se há uma situação intelectual diferente, então ali há um outro grupo também. Ali há um segundo, um terceiro grupo que a gente não se bate, né? Então, Paulo vem mostrar esse caminho excelente que nós devemos andar. Lembrando que a igreja é um corpo. Ela é um corpo. Então, sendo um corpo, é uma coisa só. Independente de situação financeira, de intelecto, de fama, de sucesso, se você gosta mais de carro ou não, se você gosta de moto ou não, se você gosta de lanchar num lugar tal ou não, independente disso, nós temos que estar sempre juntos, somos um só corpo. Bom, a gente pode identificar, sim, também tribos como essas dentro da nossa igreja. Eu quero que você responda para você mesmo aí de que forma nós poderíamos ser diferentes, ou seja, mesmo que haja essas divergências, não, mesmo que somos diferentes em nosso caminhar, em nosso pensar, em nossas formas, etc., de como estamos dentro das nossas tribos, mas de que forma que a gente pode estar junto e podemos ser diferentes da sociedade que existe essas tribos. Como que uma igreja pode deixar de ter tribos, panelinhas dentro dela, e ser uma sociedade diferente na nossa sociedade. Então, pensa isso aí, tá bom? Através de apenas do amor, nós preservamos a unidade
e alcançamos a maturidade. Grave bem essa expressão, tá bem? Através do amor, preservamos a unidade. E é através do amor que alcançamos a maturidade. Encerrando então o capítulo de 12, Paulo aconselha aos coríntios a buscarem os melhores dons. Já vimos aí qual era a visão, né, distorcida que essa igreja tinha acerca dos dons. Já falamos sobre isso semana passada e na introdução hoje. Havia uma disputa, então, acerca do exercício dos melhores dons. E essa disputa deveria parar. As pessoas queriam proeminência, queriam vanglória, queriam ser reconhecidas. Uma coisa horrível que os pastores às vezes passam é você, às vezes, receber uma pessoa no seu escritório, no escritório pastoral, ou então você vai fazer uma visita, e a pessoa fala assim com você: pastor, eu trabalhei tanto tempo na mocidade, quanto tempo? Olha, eu fui presidente, eu fui vice, eu fui tesoureiro, eu fui secretário, não sei o quê. Nunca fui reconhecido, ninguém nunca me falou nada. Hoje está aí, olha, todo mundo fazendo trabalho, ninguém nem sequer se lembra daquele trabalho que eu fiz. Por que isso nos entristece? Porque muitas vezes essas pessoas estão procurando o quê? Proeminência. Quando trabalharam por vanglória, trabalharam querendo no futuro, ou naquele seu presente, para nós decidir passar, procurando ser reconhecido. Então, a gente não deve trabalhar nem exercer os nossos dons para querer ser reconhecido, procurando vanglórias. A gente tem que parar com essas coisas de fazer uma coisa e ser elogiado, ou procurando elogio. E a gente tem que parar também, ou melhor, a gente tem que aprender também a dar com elogios, porque o elogio, ele vem, não é uma coisa que você, olha, peraí, não me elogia não, mas é isso. Mas se uma pessoa te elogiou por causa do exercício do dom que você fez, você tem que aprender a lidar com esse elogio. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Não deixe esse elogio descer para o coração, fazer isso com a cabeça. Olha, eu sou bom mesmo, hein? Olha, hoje eu preguei e 10 pessoas me elogiaram sobre o meu sermão. Ah, que coisa boa. Semana que vem, então, as pessoas vão ver quando eu pregar novamente, quando eu exercer esse dom novamente. Que coisa boa. A gente tem que parar com essas coisas. Aprender a lidar quando o elogio chega ao nosso coração. Lembro certa vez que um seminarista pregou no primeiro ano do seu seminário, o primeiro sermão dele, e o professor fez bons elogios. A gente recebe esse elogio: ficou muito bom seu sermão aqui, ponto tal, etc. Muito bom. E o pessoal do seminário também começou a elogiá-lo, até que ele disse assim: gente, sabe que eu estou no primeiro ano, imagina quando eu estiver no quarto. Você imagina, né, como que é essa coisa do elogio, não saber lidar com o dom. Então a gente tem que parar com essas coisas. Essas coisas derrubam, empurram pessoas, pisam em pessoas, e até mesmo elas podem machucar outras pessoas. Os dons jamais podem ser o combustível do seu orgulho. Então, que elogios, por exemplo, e os próprios dons em si, nunca seja combustível de orgulho, de vanglória, de proeminência para você. Uma pessoa pode ser machucada ao exercer o seu dom? Claro que pode. Né? Como eu disse, às vezes a pessoa exerce o seu dom e ela exerce o seu dom de uma maneira que procura uma proeminência, uma vanglória, e ela não possui. Aí ela, o que ela faz? Ela se fecha. Pastor, eu já fiz tanto isso, ninguém me notou, então eu parei de exercer aquele dom. Você fez para a pessoa notar? Você estava procurando elogios? Né? Eu estou fazendo isso há tanto tempo, mas ninguém nunca quis saber, ninguém nunca me procurou, ninguém nunca... Então você está exercitando seus dons para que as pessoas te procurem. Né? Então, isso acaba machucando você, e você pode até mesmo machucar outras pessoas, porque você pode entrar numa discussão com a outra pessoa: olha, eu fiz isso por você, e você nunca notou, você nunca valorizou. Gente, quantas vezes a gente é encontrado nessa situação? Nossa, eu já fiz tanto por aquela pessoa nunca notou o que eu fiz. Né? Então, Paulo apresenta esse único caminho capaz de transformar os dons para a igreja. Que caminho é esse? O amor, que é o caminho sobremodo excelente. Então, primeira coisa, aliás, a segunda coisa que nós vamos ver, primeiro foi essa questão aí do conflito. Né? A segunda coisa, então,
falarmos acerca da superioridade do amor. Como é possível exercer, de fato, um dom espiritual? Exercitando através do amor. É isso que Paulo está dizendo. A espiritualidade do cristão tem mais a ver com o seu amor pelas pessoas do que com a quantidade de dons que ela possui. Vamos parar um pouquinho nessa frase? Uma pessoa, ela pode ter mais de um dom? Sim, ela pode ter mais de um dom. Ela pode exercer o dom de misericórdia, de diaconato, ela pode ser um líder de louvor, ela pode ser um pastor, ela pode ser, enfim. Uma pessoa pode ter outros dons. Como pode também uma pessoa ter apenas um dom? O fato é que todos nós, 100%, todos aqueles que possuem o Espírito Santo de Deus, têm um dom. Porque o Espírito Santo de Deus nos capacita a exercitar o seu dom dentro da comunidade chamada igreja. Então, uma pessoa pode ter mais de um dom, como uma pessoa pode ter apenas um dom. E o que marca a espiritualidade no exercício desses dons? Será que é o dom em si? Será que a intensidade, a marca desse dom em si, como esse dom é exercido, mostra o tamanho da espiritualidade dessa pessoa? Não, de jeito nenhum. O que marca, de fato, o exercício real desse dom na vida dessa pessoa? A marca do amor. O amor. Então, quando essa pessoa ama de fato, nós vamos ver características desse amor, já. É aí que mostra a espiritualidade, de fato, de uma pessoa. Vamos dar um exemplo? Um exemplo, vamos dizer assim, bem claro. Vamos dizer assim, um ministro de louvor, né? A pessoa está lá tocando, e o louvor está fluindo, então um louvor lindo, maravilhoso. A pessoa tem uma voz linda, a pessoa toca bem, a pessoa tem lá a sua forma de trazer as pessoas realmente a uma adoração. Mas essa pessoa que faz isso, ela não tem o dom do amor. Ela não ama, ela despreza, ela humilha, ela não está nem aí para a situação das pessoas com as quais ela se relaciona. Ela não exercita um verdadeiro dom. Essa pessoa é de fato espiritual? Não. É isso que Paulo está falando. Essa pessoa não é nada espiritual, por mais que ela demonstre espiritualidade dentro de um dom que mostra para as pessoas ao seu redor a intensidade, um bom resultado do exercício do seu dom. Pessoas com dons, elas podem demonstrar perfeitos e ótimos resultados dos seus dons. Você tem um dom tal e exerce ele, vai vir resultado. E esse resultado pode ser excelente. Mas se ele não for regido pelo amor, não presta para nada. Não valeu a pena absolutamente nada do que você fez. E é isso que Paulo está dizendo. Então, vou ler a frase novamente para a gente entender e situar melhor. A espiritualidade do cristão tem mais a ver com o seu amor pelas pessoas no exercício do seu dom do que com a quantidade e a intensidade do dom que ela possui. Certo? Então, grave bem isso. Você pode ter o seu melhor dom, você pode ter a intensidade dos seus dons, os resultados dos seus dons, mas se não tiver amor, o problema nosso é que nós temos aquela pretensão de falar assim, se está dando resultado, então está ótimo. Se está dando efeito, beleza, eu estou vivendo o melhor momento espiritual da minha vida, quando na verdade não está, porque falta amor. Agora, que coisa boa é você exercitar o seu dom ou os seus dons, reconhecer que você não precisa de glória, você não precisa de proeminência, e você exerce esse dom com amor. Aí sim é excelente caminho que você está trilhando. Rainá. O pastor, estava aqui pensando, no caso, que assim, a nossa vida espiritual passa por altos e baixos, né? Naquele momento que a gente acha, assim, que a gente sente, que a gente sabe que está passando por um... Vou usar essa palavra, mas eu não sei se esse é o termo, deserto espiritual, digamos assim, no sentido de é isso não mesmo. está se sentindo bem, acha que não está, enfim, não está em perfeita, assim, em comunhão com Deus como deveria estar. Não sei, um termo assim, um momento de baixa espiritual, digamos assim.
Sim. Cabe a essa pessoa, é o certo, é o prudente, ela se afastar do serviço que ela está exercendo através do seu dom, no sentido de, por exemplo, estar no louvor, se afasta um pouco do louvor, se for dom de ensino, se afasta um pouco da escola dominical, enfim, alguma coisa assim, ou não, sabe? Essa é a minha dúvida. Entendi. Uma pergunta boa, né? De fato, uma das coisas que acontece conosco é, às vezes, acharmos que nós estamos longe de Deus, né? Mas Deus não está longe de nós. Muitas vezes o diabo, ou até mesmo a minha carnalidade, fala assim: você está longe de Deus, sua espiritualidade está baixa, você está passando por um deserto espiritual, né? Você não pode exercitar esse dom por causa como é que está o seu relacionamento com Deus, né? Então, muitas vezes, isso passa no nosso coração, é fruto do nosso pensamento, é fruto do nosso sentimento apenas. Quando, na verdade, Deus está aí com você, Deus está fortalecendo a sua vida, Deus está trabalhando com você, mesmo nesse deserto espiritual, né? Então, eu vou me afastar do exercício dos meus dons? Não necessariamente, tá certo? Não necessariamente, porque talvez também o próprio exercício do seu dom seja um exercício também para o seu crescimento, porque é no exercício do seu dom que você demonstra amor. E no exercício do amor, você vai crescendo em maturidade, você vai crescendo em relacionamento, em intimidade com Deus. Então, não necessariamente você tem que deixar de participar e de se envolver ainda mais. Eu acho que nesse momento você tem que se envolver ainda mais com o seu dom. Exceto, é claro, se você tiver uma situação muito, vamos dizer, grave. Será que é essa palavra, talvez? Se você realmente fez algo que você não está bem e não vai ser bem para os outros, não vai concordar, a sua mente está no lugar, a sua espiritualidade completamente adversa, separada. Então, talvez seja bom você dar um tempo para você dar aquela respirada e imediatamente voltar. Então, são dois casos que talvez a gente possa abordar aí, né? Que vai depender aí da sua própria condução e iluminação de Deus. Deus, como eu vou exercer esse dom se a minha vida está desse jeito? Né? Também não convém, tá certo? Mas, de fato, você também pode pedir a orientação de Deus para que ele venha trazer mais exercício do seu dom, para que, através do exercício desse seu dom, você se aprimore ainda mais em intimidade com ele. Os dons também são para isso também, né? Você abençoa pessoas e logo pessoas são, e logo você é também abençoado. Certo? Vocês estão aí? Então, é por aí mesmo. Ainda muito boa a sua colocação. Beleza. Então, olha só. É interessante nós vermos, então, que o amor é o superior à capacidade de falar em línguas de anjo, ao dom da profecia, ao dom do conhecimento, ao dom da fé, do altruísmo e até mesmo à morte sacrificial. No versículo que a gente leu aí, por exemplo, fala assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que sou, como símbolo que retiro. Paulo está usando aqui uma figura de linguagem chamada hipérbole. O que é hipérbole? A Bíblia é cheia de hipérbole. No próprio livro de Coríntios, o livro de 1 Coríntios, tem muitas hipérboles. Paulo está colocando um exagero, né, uma coisa assim, lá em cima, para a gente ter uma noção melhor, o panorama melhor, para falar assim: olha, está vendo isso aqui? Isso aqui não é suficiente se você não tiver básico. Então, o que Paulo está dizendo? Você pode até falar em línguas de anjos. Qual é a língua de anjos? Não existe língua de anjos. A língua de anjos que nós temos é o hebraico e o grego. No hebraico, a gente vê lá anjos aparecendo no Velho Testamento falando a língua hebraica. E no grego, a gente vê lá no Novo Testamento os anjos falando no grego. Né? Apareceu para Maria, né? Falou ali na língua de Maria. Então, ainda que haja um linguajar que seja sobrenatural, ou seja, uma hipérbole aí, se eu não tiver amor, nada serei. Serei como símbolo que retiro, serei algo vazio. Ainda que eu faça um altruísmo. Olha que demonstração de amor daquela pessoa, como ele é altruísta. A pessoa pode ser altruísta e não ter amor, tá certo? Por N questões. A pessoa pode ter o dom da profecia, que é uma hipérbole também que a gente está usando, ou de uma outra forma, na aplicação, a gente pode ver isso outro dia, na aplicação do que é profecia nos dias de hoje, a pessoa pode ter o dom da profecia, então,
e não ter amor, né? Então, ainda que tenha fé, eu tenho fé em Deus, olha, eu tenho uma fé em Deus, Deus falou que a gente deve ter fé do tamanho de uma mostarda, a minha fé é do tamanho de uma melancia, mas se você não tiver amor, a sua fé, olha, não vai servir, não é assim, né? Então, 1 João 4, versículo 19, Deus nos chama a amar. Ele fala assim, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, Deus nos convida a amar. João 13, 34, 35 nos diz assim, Jesus, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Então, Deus nos convida a amar. Jesus nos convida a amar, em João 13, 34, 35. E em Romanos 5, 5, nós vemos também o Espírito Santo nos chamando a amar. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, tanto Deus, quanto Jesus, quanto o próprio Espírito Santo, a Trindade eterna, excelsa, ela nos convida, ela nos chama, ela determina-nos que devemos amar uns aos outros. E uma palavra de Jesus aqui que nós vamos já falar sobre ela. Nisto conhecerão todos, o mundo, falando todos aqui em relação ao mundo, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Já nós vamos voltar nesse ponto aí. Então, Paulo começa agora, nesse versículo, falando assim, ainda que... Então, Paulo se faz desse recurso de exagero, de hipérbole, uma coisa ao máximo, para destacar a impossibilidade de determinadas práticas da vida cristã. Vamos parafrasear isso aí que Paulo está falando para a gente entender ainda um pouco mais. Vamos dizer o seguinte, olha, suponha que eu fizesse tudo isso sem ser animado, motivado e movido pelo amor aos outros. Que utilidade teria realmente? A capacidade de falar línguas, conhecer tudo e oferecer tudo, seria tão inútil e vazio como um latão barulhento. Ou seja, eles estavam impressionados, os coríntios, pela beleza, mas não davam atenção ao essencial. Então, queridos, vocês podem ter os melhores dons, os dons mais lindos que você possa imaginar, até mesmo se houvesse, até mesmo a língua dos homens e a língua dos anjos. Se você não tiver amor, se você não fizer isso motivado por amor, você será apenas um latão alimento, vazio, não tem nada ali, só faz barulho, só faz ter reconhecimento, só faz ter glória, mas a essência mesmo está deteriorada, está defeituosa. Aí Paulo então começa a falar sobre as características do amor. O amor, em primeiro lugar, ele se divide em três partes, três questões do amor. Primeiro, estava aí no slide, mas como a gente não conseguiu compartilhar a tela, vou falar para vocês aqui, vocês podem anotar aqui. Se alguém quiser colocar no chat aí, para a gente ir vendo, eu pedir aí alguém para fazer isso, você só escreve aí para nós, tá bom? Característica do amor. Primeiro, o amor é conhecido pelo que é. O amor é conhecido pelo que é. Então, o que o amor é, segundo Paulo? O amor é paciente. O que seria um amor paciente? Parece que amor é uma coisa e paciência é outra, né? Como assim? Eu amo, mas ter paciência, como as coisas são duas coisas. E não são. O amor é paciência. A paciência, o envolto da paciência, e na essência da paciência está o amor. O amor é paciente, ou seja, ele suporta danos, ele é sem ressentimentos ou retaliação. A resposta do amor à injustiça sofrida é demonstração de bondade. Pensem vocês, alguém que fez um mal, e você não pode, por causa do amor, você não deve, por causa do amor, retaliar essa pessoa, devolver a vingança para essa pessoa, porque o amor é paciente. Então, se você sofreu alguma injustiça, você deve demonstrar bondade. Isso é ser paciente para com o amor. Difícil demais, né, gente? Meu Deus do céu, que negócio difícil. Misericórdia. O amor ainda, em segundo lugar, é benigno. Então, ele é paciente. O que o amor é? Ele é paciente, ele é benigno. O amor de Deus em nós
vence o mal com o bem. Quem na Bíblia aí, você se lembra, quem quiser abrir o microfone, um por um de cada vez, você se lembra aí de algum caso na Bíblia que alguém venceu o mal com o bem? Rafael já pode abrir o microfone, Rafael? José. Já passou os 5 minutos? Ah, muito bem, muito bem. José é um caso clássico, né? Quando a gente fala assim, vencer o mal com o bem, é o caso de José. O amor ali de José, dado por Deus, é claro, foi um amor benigno. Veja só, se José teve a oportunidade da retaliação, da vingança. Ah, se eu fosse José, né? E como teve? Se eu fosse José, meu filho, aí ele mandava para a prisão, mandava, né? Todo dia ali, ó, um dia você vai cortar um martelho, outro dia você vai arrancar a unha do outro, um dia você arranca uma perna de novo, outro dia você arranca o cabelo dos outros, devagarzinho, né? A gente poderia fazer isso. Mas não é assim. O amor é paciente, o amor é benigno. Então, o caso de José. E ele fez isso para reconhecer, ele fez isso para Faraó falar assim, olha, Faraó, olha o que eu fiz, meus irmãos me fizeram isso e isso na história. Ele nem contou para Faraó, contar depois, possivelmente, alguma coisa que aconteceu. Ele chamou o Faraó soube, né, de que os irmãos de José estavam ali, foi até lá para conhecer, né, e José, o que José fez? Olha que interessante, né? Ele chamou todos dentro de uma sala, todos os seus irmãos. Mandou todos os seus servos saírem da sala, que não era comum, né? Sempre os servos de José tinham que ficar ali, como governador, né? Mas não, o que ele fez? Ele mandou todo mundo embora, sai todo mundo da sala aqui, vou ficar só com meus irmãos aqui. Ficou só com os irmãos dele, ele fez todas as coisas que precisam ser feitas, né? Então, o que aconteceu é que o amor foi benigno, foi paciente. Então, essa é uma ilustração claríssima do que é o amor. Em segundo lugar, então, em primeiro lugar, a gente viu que o amor é conhecido pelo que ele é. Ele é paciente, ele é benigno. Em segundo lugar, o amor é conhecido pelo que ele não faz. Agora é a negativa do amor. O amor é conhecido pelo que ele não faz. Então, vou ler aqui, a gente rapidamente vai pontuar. O amor não arde em ciúmes. Ele não se alimenta e nem age com ciúmes ou inveja. Certo? São coisas antagônicas. Elas é como um imã, né, que você coloca aquele espaço ali, ele se repele. Não há como amar e ter ciúmes. O amor não se ufana, ou seja, ele não ostenta virtudes. Veja só, ele não chama a atenção para si, o que é muito diferente, às vezes, no exercício dos nossos dons. Nós exercitamos os nossos dons muitas vezes porque queremos chamar a atenção para nós mesmos, de alguma maneira. Mas ele não se ufana, o amor não se ufana, ele não chama a atenção para si mesmo. O amor, em terceiro lugar, não se ensoberbece. O que significa isso? O amor não é orgulhoso, não é arrogante, ele não trata os outros como inferiores. Lembra lá das tribos, as panelinhas? Ele não busca a própria honra. Então não pode haver ensoberbecimento quando praticamos o amor. São coisas que se repelem. Eu devo amar um ao outro, independente da situação financeira, independente do dom, independente do que ele pensa, do que ele faz, do que ele acha. O amor sempre tem que estar ali presente. O amor não se conduz inconvenientemente. Ou seja, o amor nunca envergonha, o amor nunca fere, o amor nunca humilha. Ele busca sempre o bem-estar do outro. Então, veja bem, ele não age inconvenientemente. Se eu amo, eu não posso agir inconvenientemente aquilo que é amor, aquilo que se aplica à essência do amor. Ele não age inconvenientemente. Eu amo, mas eu vou ferir aquela pessoa. Como assim? Né? Você pode até a questão da disciplina, você pode até disciplinar uma pessoa, você amiga uma pessoa, você disciplina aquela pessoa, né? E a sua disciplina é amorosa. Não é aquela coisa de você enfiar duas facas nas pessoas, agora você vai consertar. Agora você... Não. A disciplina também é amor. Então ela não se conduz inconvenientemente. Ok, pessoal? Até aí, tranquilo? Beleza?
O amor não procura os seus próprios interesses. Não é egoísta, não é avarento, não é cobiçoso. Tá certo, pessoal? Não se exaspera. O que é não se exasperar? Ela não se cansa de amar e perdoar. Ela não é uma coisa apenas assim, por causa de, mas o amor é apesar de. Não é assim o amor de Deus? O amor de Deus, ele não nos amou por causa de alguma coisa, né? Mas apesar de mim. Deus não me amou porque eu sou isso ou eu fiz aquilo outro. Não, apesar de mim, Deus me amou. Então, apesar de o Rafael ser assim, ou pensar daquele jeito, mas eu amo. Eu posso disciplinar os seus erros como um amigo, eu faço isso em amor, eu posso conversar, aconselhar com ele, isso tudo em amor, mas eu jamais posso deixar de amar alguém. Isso é o exercício. Então, por mais que eu tenha o exercício de algum dom, se eu não tenho amor, não vai para frente. Ele não se exaspera, ele não cansa de perdoar. O amor, em sétimo lugar, não se ressente do mal. O que é isso? Guardar ressentimentos. Olha só, até parece que nós guardamos ressentimento, né? Você guarda ressentimento de alguém? Fecha a tela, né? É lógico, sempre tem, se você analisar a sua vida e seu coração, tem lá. E só de falar assim, só de eu falar agora, já veio na sua mente uma pessoa. Eu não veio. Veio, na minha já veio umas 10 aqui, já até pedi a conta, né? Porque a gente tem ressentimentos. A gente tem ressentimento. E a gente não pode ressentir do mal, ou seja, guardar ressentimento e, em seguida, a desconfiança. Nós não podemos guardar rancor. Então, se é para perdoar, vamos perdoar. Porque às vezes a gente fala assim, eu perdoo, mas agora, olha, eu tenho um rancor lá dentro do meu coração. Eu perdoei para acabar a conversa. Eu perdoei para terminar, para começar do zero. Mas esses mas é que é o problema. Você perdoa, ponto. Perdoou, pronto. É o exercício do amor. Aí eu perdoo, mas... Né? Então, esse mas é que é problema. Isso é ressentimento do mal. E oitavo, o amor não se alegra com injustiça. Claro que não. Ele não se regozija com injustiça. Ele não celebra a maldade. Está lá em Provérbios 24, 17. Não celebra com a maldade. Se o teu inimigo caiu, você não pode zombar do seu inimigo. Deixa eu ler esse texto aqui para vocês. Provérbios 24, versículo 17. Diz assim, olha, quando cair o teu inimigo, não te alegres, e não se regozije o teu coração quando ele tropeçar. Ô, gente, fala sério, as coisas na Bíblia é difícil demais, né? Meu Deus do céu, você está torcendo para aquele seu inimigo quebrar a cara, machucar o nariz, ir para o hospital, ficar na UTI, e que Deus o livre da nossa terra, né? Que Deus o mande para outra dimensão, né? Mas não é assim que acontece. Não se alegre quando o seu inimigo tropeçar, né? Porque é demonstração de amor. Aí Jesus Cristo vai dizer mais para frente lá, que eu vou deixar aqui entre parênteses, mas depois a gente vai ver sobre essa palavra de Jesus Cristo. Letra C. Então a gente viu, o amor é conhecido pelo que ele é, o amor é conhecido pelo que ele não faz. Em terceiro lugar, o amor é conhecido pelo que faz. Em primeiro lugar, ele regozija-se com a verdade mesmo em meio ao desconforto. Então, nós não podemos, por causa do amor, andarmos em mentiras. Tipo assim, eu vou andar com aquela pessoa, ou eu vou exercitar o meu dom, mas é melhor eu mentir para a pessoa, porque se ela souber daquilo, ela vai virar as costas para mim. Então, se ela souber daquilo, se eu não tratar com a mentira, muitas coisas podem acontecer. Então, às vezes, as pessoas fingem ser o que são, para não serem descobertas, e, por fim, perder a amizade, perder uma vanglória, perder o conhecimento. Então, é melhor eu andar com uma máscara, né, do que eu tirar essa máscara, a pessoa ver de fato o que eu sou, e ela descobrindo isso, me retirar, me rejeitar. Eu não vou mais exercer o meu dom, então eu não vou ter mais a glória que eu tenho. Então, é melhor eu ficar mascarado, exercitando o meu dom, do que ser descoberto e parar de ser
aquela pessoa mimada por tais pessoas. Deu para vocês entenderem? Então, eu me regozijo com a verdade. O que eu estou fazendo, o que eu estou trabalhando, eu estou exercitando o meu dom baseado na verdade e em amor. Beleza, pessoal? Marquinhos, quer falar alguma coisa? Eu queria só mencionar uma coisa, pastor, que é interessante. Eu até coloquei lá no chat. Eu fiz uma pergunta se o amor era um dom. E aí as pessoas, assim, quem respondeu, né, colocou que realmente é um dom, tal. Só que, assim, eu tenho dificuldade com isso porque em nenhum lugar da Bíblia você encontra descrevendo o amor como um dom. O título da Bíblia ele não é inspirado, tá? O título lá do capítulo 13, o amor é um dom supremo, Exatamente. ele não é inspirado não, tá, gente? Então a gente tem que saber distinguir. Ali está na divisão, foram as divisões que foram feitas, mas em nenhum lugar está escrito que o amor é um dom. O amor aparece como uma graça, o amor aparece como uma característica, um atributo de Deus. O amor aparece como fruto do Espírito, está lá em Gálatas 5, o fruto do Espírito é o amor, aparece primeiro. O amor aparece como um mandamento, o amor aparece como uma determinação, mas em nenhum lugar ele aparece como um dom. Aí, no capítulo 13, ele fala assim, e passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Aí ele começa dizendo, ainda que eu tenha o dom, ainda que eu tenha o dom, ainda que eu faça isso, que eu faça aquilo, se eu não tiver amor. Então, por que eu quis chamar a atenção para isso? Porque, primeiro, há para acabar com a ideia de que amar não é para todo mundo, né? É um dom, nem todo mundo tem um dom do amor. E do outro lado, a ideia de que o amor é um dom universal, todo mundo tem o dom do amor. Então, assim, não, a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia diz que é necessário que você aprenda a amar, que você se esforce para amar. Então, o amor é um conjunto de atos, ele não é um sentimento. Também está dito aí nesse texto que ele não é um sentimento. Você não precisa. Quando Jesus diz assim, amai os vossos inimigos, necessariamente, quando ele vai dar os exemplos, ele não coloca que o amor aos inimigos é um sentimento que você vai ter. Quando você tem lá a parábola do bom samaritano, né, quando ele exerce lá a misericórdia sobre aquele homem que estava lá caído, ali era uma forma de demonstrar amor ao próximo, porém, não se diz que havia relacionamento entre aquelas duas pessoas. Não havia relacionamento, ou seja, o sentimento de misericórdia, de caridade, de querer ajudar ali, ele não partiu de um relacionamento previamente estabelecido, definido. Então, assim, tudo isso aponta exatamente para essa conclusão que, se nós formos pesquisar mais aprofundadamente, nós encontramos de que o amor de Deus. E aí, quando Paulo vai terminar esse texto aí, que eu acho que o pastor vai chegar lá, ele diz assim, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. O maior destes, porém, é o amor. E aí, se fôssemos colocar a priori, poderia dizer assim, a fé é um dom, a esperança é um dom, para estar classificado dentro do mesmo patamar. Então, assim, eu só queria trazer essa visão para a gente entender que é um exercício, um desafio, e é um fruto do Espírito, ou seja, é algo que quanto mais você se aproxima do Espírito Santo, quanto mais você se deixa dominar pelo Espírito Santo, né, se deixa conduzir pelo Espírito Santo, mais vai aparecer o fruto do Espírito, e o fruto do Espírito é amor, paz e bondade, entende? Então, quando você olha lá para o fruto do Espírito, você vê exatamente que ele é um conjunto, ele não aparece como as obras da carne, que são múltiplas, mas aparece como um fruto único, que é materializado em várias manifestações virtuosas. Então, é interessante observar. O amor, apesar da gente ter aí no título do texto de 1 Coríntios que o amor é o dom supremo, Paulo faz questão de mostrar que ele é um caminho, que ele é um roteiro, que ele é uma ponte, que ele é uma linha que faz a ligação
entre as pessoas a partir da manifestação dos dons, ou para exercício da manifestação dos dons. Então, o amor não é mais um dom. E ele não vai ser citado nos textos que eu li, pelo menos, eu não encontrei. Se alguém encontrar, me avisa. Ele não vai ser citado como um dom. Ele não está na lista dos dons do capítulo 12, ele não está na lista dos dons de Romanos, ele não está em lugar nenhum listado como um dom. Então é só isso, é só uma colocação aí para reflexão. Perfeito, Marquinhos. Muito bom, viu? Esse é um ponto que nós devemos mesmo salientar, porque o amor ele está acima desses exercícios dos dons, né? Muito bom mesmo. Se a gente falar que o amor é um dom, logo a gente está falando que Deus tem um dom, né? E Deus não tem um dom, Deus ele é amor, né? Deus ele é o próprio amor. E é isso mesmo, Marquinhos, muito boa a sua chamada aí para a gente, e é por isso que a gente deve caminhar e pensar sempre no exercício desse amor. Benção pura. Gente, e o amor, ele é conhecido pelo que ele faz, ele regozija-se com a verdade, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Em terceiro lugar, o amor jamais acaba. Isso que o Marquinhos falou, por exemplo, né? Se o amor jamais acaba, ele não pode ser, de fato, um dom. Porque os dons acabam. Dons cessam. Sabia disso? Dons cessam. Por exemplo, as profecias, o próprio Paulo está dizendo. As profecias vão desaparecer. Tá certo? As línguas cessarão. Certo? Os dons, até mesmo a ciência vai passar. O dom da ciência, o dom do entendimento, do conhecimento, tudo isso vai passar. Mas o amor, ele não passa. Prova disso que o Marquinhos disse, né? Que o amor, ele não é um dom, ele é algo eterno. E aí a gente vai chegar, por último, lá nesse texto que nós temos no final, do último versículo aqui. Vamos um pouco mais para frente, então, para a gente já caminhando aqui para o nosso encerramento. Qual o significado, então, de maturidade espiritual? Uma pessoa que diz assim, eu sou madura espiritualmente. Ou quando uma pessoa olha para alguém e fala assim, fulano tal tem uma maturidade espiritual. Ele é muito maduro espiritualmente. O que será que a gente quer dizer com isso? Quem responde aí para a gente? O que quer dizer quando eu falo para uma pessoa assim, aquela pessoa é tão madura espiritualmente, o que eu quero dizer com isso? Que ela ainda não chegou a ser podre espiritualmente. Por aí mesmo, Marquinhos. Boa. É isso mesmo. O que mais? O que mais? Ela está madura. Ela vai se pôr um dia, né? Mônica, responde aí, Mônica. Eu creio que é quando ela consegue, dentro de certas situações, poder levar de uma forma mais sadia. Embora qualquer coisa que chegue a ela possa ser negativa dentro da igreja, vamos falar, dentro do contexto da igreja, ela consegue se sair daquilo ali. Aquilo ali não abate muito a ela, né? E ela ainda consegue passar para a pessoa, aconteceu isso, mas eu estou firme, eu estou aqui, isso aqui não me abateu. Eu creio que é um amadurecimento. Esse é um bom ponto também, né? Saúde espiritual, né? A pessoa sabe, ela entende, ela compreende os pontos ali, e ela sai daqui de uma forma sadia, né? Mas nem sempre, às vezes, uma pessoa sai de forma sadia diante de certas situações, né? Porque a gente tem que pensar sobre isso, a gente tem que analisar, né? Como que eu saio de determinados problemas e não sou atingido, né? Sim. Então, por isso que se ela não consegue ver essa questão nesse ponto de vista, então ela ainda não chegou no amadurecimento dela. Ela ainda consegue se abalar com aquilo ali, ela ainda consegue ficar, ela vai murchando aos poucos, né? E quando ela está realmente fortalecida naquilo ali, ela acredita que Deus é supremo, que ele faz e acontece, então pode chegar, pode até me tocar os outros, mas eu não consigo me debilitar tanto. Acho que é mais ou menos isso. Beleza, ótimo, muito bom. Essa questão da saúde, né, sentimental, emocional, saúde espiritual, ela de fato, a gente
consegue servir por isso aí. Mas tem mais coisas ainda, né? Quem mais vem falar aí? Marquinhos. Rafael primeiro. Rafael, Tá o bom. que significa, qual o significado de maturidade espiritual? O que quer dizer que uma pessoa é madura espiritualmente? Então, eu compreendo a maturidade em si como um processo, né? Eu acho que na verdade, eu posso estar enganado, mas a concepção que eu tenho hoje é que a gente nunca vai chegar, enquanto a gente estiver aqui, pelo menos, em um estado que a gente diga, poxa, a pessoa alcançou o ápice da maturidade, né? Porque a gente, na verdade, tá reconstruindo conceitos e aprendendo coisas novas todos os dias. E na questão espiritual, eu acredito que funciona da mesma forma. Eu acho que à medida que a gente vai caminhando com Deus, né, a gente vai sendo direcionado por Ele, né, para ter essa capacidade, digamos, né, que é dada por Ele, para lidar com as situações da vida, né, as dificuldades, né, até as questões espirituais mesmo. E muitas vezes, uma pessoa madura, ela pode enfrentar. As pessoas que têm, digamos, um pouco mais de maturidade, né, pode enfrentar situações difíceis e que ela acaba ficando abatida, né? Mas aí o diferencial, eu acredito que vai ser a forma que ela vai lidar com essa tristeza, né? Com essas questões que estão preocupando, enfim. Eu creio que é um processo. Marquinhos, É isso mesmo. muito bem. Eu também concordo com isso. Eu fiz o paralelo aqui quando o Lucas estava falando, eu fiz o paralelo com a maturidade da pessoa, independentemente do lado espiritual. Quando às vezes a gente separa essas coisas, né? Maturidade espiritual, maturidade de vida. Mas nesse contexto, fazendo essa distinção apenas por questão didática, a gente faria exatamente essa equivalência. O que é uma pessoa madura? É uma pessoa que já conseguiu absorver os conceitos, com clareza, os conceitos que envolvem as suas relações interpessoais, que consegue, de alguma maneira, gerenciar seus sentimentos, gerenciar suas emoções. Quer dizer, emoções a gente não gerencia, mas a gente gerencia as manifestações das emoções, que são os sentimentos. Que consegue se relacionar, ter uma relação sadia com as pessoas que estão à sua volta, entendendo, desenvolve um bom grau de empatia, né? De saber ouvir, de saber se colocar, de saber quando deve e quando não deve se posicionar. E é interessante que sobre isso, são aqueles que queria falar com eles de forma mais madura, digamos assim, e eles que não conseguia porque eles estavam ainda tendo necessidade de tomar leite. E aí ele usa como exemplo as divisões que existiam na igreja. Né? Ele diz assim, por exemplo, quando vocês estão divididos aí, um diz que é de Paulo, tal, outro é de Apolo, isso é sinal de imaturidade. Então, quando a gente pega esse sinal de imaturidade que Paulo traz aí em 1 Coríntios, apenas esse sinal utilizado por ele nesse sentido, nesse contexto, a gente já percebe que a visão que ele tinha era realmente das pessoas não terem compreendido adequadamente a palavra, não terem compreendido adequadamente o contexto, o que significava, estarem deixando aflorar sentimentos de egoísmo, sentimentos de pretensão, de presunção. Isso é típico, aí a gente entra num outro aspecto que Paulo fala, isso é típico da criança, né? Ele diz assim, quando eu era criança, falava como criança, agia como criança, me comportava como criança. Quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então, a maturidade entra nesse contexto também, ou seja, o egoísmo, dessa forma como Paulo enxergava lá dentro da igreja de Coríntios, essa manifestação de presunção, de egoísmo e tal, ele dizia que era coisa de criança, de imaturo. E a crítica que Paulo faz à igreja de Coríntios é exatamente essa, é que é uma igreja que por essas manifestações todas que ele mencionou, as manifestações de não querer enfrentar os problemas, por exemplo, botar embaixo do tapete os problemas que existiam lá com aquele rapaz que estava namorando com a madrasta, de manter ou querer manter um relacionamento de divisão dentro da igreja, ou seja, sem uma conversa, sem alguma coisa que propiciasse uma comunhão ou pelo menos um compartilhamento adequado daquilo que era a palavra de Deus.
de chegar primeiro na festa, comer, se embriagar, ir embora e não se preocupar com o outro. Ele fala que tudo isso aí não revela, não revela para a igreja uma falta de fé, uma falta de dons. Ele se revela que a igreja tem tudo isso, mas não sabe usar adequadamente. É como você, que é criança, que recebe um computador, que recebe um celular e usa de forma inadequada ou assim, sem explorar tudo aquilo que aquele equipamento, que aquele brinquedo, que aquilo que ele foi dado tem. Da mesma forma, eu acho que o maduro, a pessoa madura, ela consegue explorar todos os meios de graça, todas as informações, todo o conhecimento bíblico para aplicar de forma prática nas suas relações, na sua vida. Enfrentando, como o Rafael disse, embora possa enfrentar momentos que emocionalmente abalem, que deixem para baixo e tal, mas conseguem equacionar isso de forma a equilibrar razão, emoção, fé, sentimento, e aí se reposicionar. Eu acho que é por aí. Muito bom, joia demais. Essa questão de maturidade espiritual, parece que às vezes a gente que coloca um limite, né? Ao plano de tal. Se ele fizer isso, ele é maduro espiritualmente. Se ele não chegar até lá, é porque ele é imaturo, né? A gente às vezes costuma colocar essas regras. Às vezes a gente coloca as regras pelo que a pessoa simplesmente fala. Às vezes a pessoa é muito simpática, às vezes a pessoa ela demonstra ser uma pessoa de oração, ela demonstra ser uma pessoa piedosa. Então, a de tal é muito madura espiritualmente. Pode ser sim, pode até ser, de fato, com certeza. Mas pode ser também que não. Pode ser também que não, que eram características exatamente da igreja de Corinto. Uma igreja que tinha dom de oração? Tinha, eles oravam durante o culto. Eles tinham liturgia? Tinha, sim, eles tinham lá a liturgia, eles tinham um momento de oração, de cantar música, tinha um momento da Santa Ceia, a festa chamada Ágape, mas não tinha essa questão do amor envolvendo-se na igreja. Então, pode ser pessoas chamadas espirituais, mas qual chama a atenção deles exatamente nesse ponto, porque eles não necessitavam, de fato, um amor, né? Então, a gente tem que saber lidar com o que significa, de fato, maturidade espiritual. Volta aquilo que a Rainá nos perguntou aquela hora, né? Parece que eu estou frio espiritualmente, mas se eu não sei o que é ser maturidade espiritual, o que é ser frio espiritual, né? Então, tem muito dessa questão. Será que o fato de que eu não oro como uma pessoa ora? Será que é o fato de não querer ir na igreja como aquela pessoa gosta de igreja? Porque tem vezes que eu não quero ir na igreja também, não. Vou ser muito sincero com você. Tem vezes que eu estou cansado, tem vezes que você é pastor, tem que estar lá. Eu não vou na igreja porque eu sou pastor, eu vou na igreja porque eu sou da igreja, sou da comunidade, eu faço parte do povo de Deus. Fulano de tal, lê a Bíblia todo dia, lê a Bíblia tantas vezes, eu li apenas uma, talvez eu não li nenhuma, então eu sou frio espiritualmente. Nem sempre. Esse limiar que a gente fala que é maturidade espiritual é, de fato, maturidade espiritual. E a gente fica se diminuindo em relação àquilo que a gente vê nas outras pessoas e que nós denominamos como sendo uma maturidade espiritual. Houve uma época que muitos jovens procuraram por conta de que eles viam outros jovens de outras igrejas, pentecostais, neopentecostais, falando em línguas, e chorando, ô Senhor, e tal, e adorando aquela adoração, aquela coisa toda. O pastor não sinto nada disso. Já vão lá para frente, o pastor ora, eles caem lá no chão, na frente. O pastor ora por eles, e eles começam a falar em virar, né? Começam a falar em línguas. Eles estão lá chorando, eles estão lá. Eu não sinto nada, eu acho que eu não. Então, quer dizer, criou essa expectativa, entende? Que espiritual é aquela pessoa que chora, que levanta as mãos, fala do coração, que é aquela pessoa que faz isso ou faz aquilo outro e está ali, etc. Né? Então, ela é maturidade, ela tem maturidade espiritual. Então, como eu disse, nem sempre, tá certo? Voltando aqui, então, que eu falei para vocês da tarde sobre a questão de Jesus, né? Jesus Cristo disse assim, vós sois meus discípulos, nisto conhecerão que são os meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Então, o discípulo de Jesus Cristo, somente ele tem o verdadeiro amor. Guarde bem isso. Quem não tem Cristo no seu coração é incapaz de amar verdadeiramente.
Ele é capaz de amar, tá certo? Ele é capaz de amar, porque ele foi criado a imagem e semelhança de Deus, então está ali inserido no seu amor a imago Dei, a imagem de Deus. Então ele tem, sim, forças, ele tem, sim, na semente da sua alma, o desejo de amar. Mas só amam verdadeiramente aqueles que experimentaram o verdadeiro amor de Deus. Se você olhar o amor sacrificial de Deus, ele se entregou por nós não éramos nada, nós éramos pecadores inimigos, ele nos amou, ele se entregou. Então, só amam verdadeiramente aqueles que são discípulos de Jesus e que têm Jesus em seus corações. Então, uma coisa não é diferente da outra. Se eu sou discípulo de Jesus, naturalmente, essencialmente, eu amo, certo? Naturalmente, o amor é exemplificado, ele é mostrado, ele é demonstrado através da minha vida. Fica evidente, estampado, que você ama verdadeiramente, você não consegue dissociar as coisas. Se o Espírito Santo de Deus mora em seu coração, logo você tem sim amor. E precisa evidenciar isso, mostrar que você não vive mais para você mesmo. Por mais que algumas coisas de outras pessoas dói em sua vida, mas você, pelo Espírito Santo de Deus, você demonstra amor, você busca amor, você busca em Deus amar. Esse amor não é visto em nós, é algo que foi entregue a nós por Deus e o Espírito Santo que mora em nós. Tá certo? E olha só que interessante. Por que temos fé? Porque temos certeza de coisas que nós não vemos. Quando vemos cumprido, não precisamos mais de fé para aquela determinada coisa. Ok? Nós também temos esperança. Esperança é uma virtude. Pensa você sem esperança. Né? Terrível isso. Quando aquilo que esperamos chega, nós não precisamos mais de esperança. Se chegou, se aconteceu, então a esperança é deixada de lado, nós agora temos a coisa cumprida. Mas e o amor? O amor, ele está conosco na eternidade afora. Né? Em todos os nossos relacionamentos, até nos nossos relacionamentos lá no céu, nós teremos o amor. Nós nos relacionaremos lá no céu. E o que vai fazer nós nos relacionarmos uns com os outros lá no céu? É o amor, porque o amor ele dura eternamente, diferentemente da fé. Lá no céu nós não teremos fé. Lá no céu nós não teremos esperança. Tá certo? Lá tudo foi cumprido. Né? Vai cessar. Mas o amor não. O amor ele continua. Por isso o amor ele é tudo isso aí. Coisa linda, né? Coisa bonita da gente aprender. Por isso que Paulo fala que até mesmo a fé, a esperança vão também passar. Tudo isso é muito bom. A fé, a esperança e o amor. Mas o maior desses é o amor, porque o amor ele é eterno. Ok? Deus não tem fé, Deus não tem esperança, mas ele é amor. E para a gente terminar aqui, vamos fazer algumas observações aqui. Olha só. Ame sacrificialmente. A especificidade da palavra amor é amar mesmo, amar tudo. A palavra grega faz uma grande diferença, porque para nós hoje, brasileiros, língua portuguesa, o amor ele está... quando fala assim, o amor, você abrange muita coisa. Eu amo meu cachorrinho, mas eu amo a minha esposa, eu amo a minha casa, eu amo o meu carro, eu amo Deus. Então, parece que está tudo inserido num pacote só. Né? E, às vezes, a gente não consegue mesmo diferenciar, não. E o problema dessa diferenciação é o que a Bíblia chama de idolatria. Né? Porque conseguimos não diferenciar o amor, nós acabamos praticando a idolatria. A Bíblia, na linguagem grega, ela vem nos mostrando essa diferença, que eu vou falar aqui rapidamente, para a gente já ir encerrando, só para a gente aplicar, que é, por exemplo, o amor eros, o amor erótico mesmo, né? Deus nos criou o amor eros para o prazer e a procriação da humanidade. Então, é aquele amor de procriação, o amor de marido e esposa para a procriação, para o prazer entre casal, etc. Também um amor filéu, que é esse afeto romântico, a amizade, a identificação, a aproximação. Nós temos o amor filéu. E temos também o amor ágape, é o ato de auto-sacrifício. Olha como esse amor é forte, né? O amor agora de auto-sacrifício. O sacrifício de si mesmo pelo bem dos outros, que necessariamente não gostam de você. Né?
Então é desse amor que Deus está falando. Aqui Paulo está falando do amor ágape. Ele não está falando de um amor de amizade, de um amor romântico. Por exemplo, eu posso falar que eu amo o Andrews, eu amo a Dani. E em que sentido eu estou falando isso? Em Cristo Jesus, em amizade, o amor filéu, o afeto. Né? Mas eu não posso dizer, no sentido assim, de que eu amo, como amo a Deus, amar o Marquinhos, né? Porque eu amo, de fato, a Deus. Mas existe uma implicação do amor ágape, que é esse amor também que a gente envolve com Deus, que é esse amor horizontal também, que é o quê? Esse amor sacrificial. Né? A gente não pode idolatrar a pessoa, amar a pessoa como se fosse Deus, mas eu devo amar essa pessoa na mesma proporção, mas no sentido de saber amar sacrificialmente, amar como Deus me amou. Deu para entender a diferença? Amar sem idolatria, amar sem adorar, porque eu adoro somente a Deus, mas é o sacrifício de si mesmo pelo bem do outro que necessariamente não gosta de mim. Só releia esse versículo pensando nesse amor ágape. E seria assim, olha, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver auto-sacrifício, eu nada seria. E a Bíblia fala também de amar os inimigos, dar o que eles precisam, não o que eles merecem. Deus amou seus inimigos. Olha que o inimigo de Deus aqui, ó, sou eu. Né? Deus amou seu inimigo o suficiente para morrer em seu favor e estabeleceu um padrão para esse tipo de amor. Ok, pessoal? Concluindo, então. Paulo estava desencorajando o exercício de dons na igreja? Não estava desencorajando o exercício de dons na igreja, mas ele ensinou insistentemente que o exercício de cada dom seja realizado não por um outro dom, como nós já falamos aqui, mas seja realizado pelo amor, certo? Então, todo o exercício tem que ser realizado pelo amor. E às vezes a gente tem noção de exercício de dom só na igreja, né? A gente sai da igreja e a gente não exerce dom, né? Não é isso. Você exerce o dom dentro do seu escritório, dentro da sua sala de aula. Né? A Luana tem que grande amor pelos seus alunos, exercitar o seu dom paciente, benigno, né? Lá com os seus alunos. Então, o exercício do dom está fora da questão igreja. Está no mundo aí fora ali. O exercício do dom tem que estar quando eu tenho o meu patrão, quando eu tenho o meu empregado. O exercício do dom tem que estar quando eu sou companheiro ali de trabalho daquela outra pessoa. E isso conhecerão que nós somos discípulos de Jesus. O exercício do dom. Como vamos falar do amor de Deus se as pessoas não conseguem visualizar esse amor em nós? A gente pode falar do amor de Deus em conjunto, como igreja do Senhor Jesus Cristo hoje. Eu posso pegar o amor de Deus àquelas pessoas da maneira como o nosso hoje está dentro da nossa igreja, vivendo o amor? Talvez você possa responder não. Mas pela graça de Deus, vamos levar essa questão do amor, aplicar a graça do amor de Deus sobre nossas vidas e vamos levar o amor de Deus. Como vamos pregar o evangelho a outras criaturas, sabendo que a essência é o amor, mas se nós mesmos não nos amamos, né? Então fica aí essa pergunta para você, fica aí essa lição para você. O amor ele tem que estar presente, sim, sempre em nossas vidas. Pessoal, alguém quiser falar mais alguma coisa aí, fique à vontade, tá bom? Vamos lá. Ô, pastor, eu sei que a gente caracterizou, né, o amor, assim, disse tudo que abrange ele e tal. E vi também que Marquinhos começou a pincelar, mas eu não ouvi muito bem, porque minha internet ficou caindo, aí travou. Então eu queria que a gente fechasse assim, tipo, o que é? Se a gente tivesse que conceituar o amor, assim, o que é? Já que não é um sentimento, ou é um sentimento, ou é um sentimento junto com alguma coisa assim. Se eu tivesse que dizer, assim, responder a alguém, o que seria o amor? Gente, vocês respondem. Pergunta é difícil demais. Você responder direito, tô brincando. Responde aí. E é o amor? Então, diante de tudo isso, o que é o amor, hein, pessoal? Ô, Tainá, o Rainá, me diga uma coisa. Quando você olha para uma atitude de alguém relacionada com outra pessoa, você olha para aquela atitude e você consegue identificar se é uma atitude boa, uma atitude que inspira, uma atitude que faz bem para o outro? Você consegue identificar isso, não consegue? A gente não consegue?
E aí a gente normalmente caracteriza como uma atitude amorosa, uma atitude de carinho, uma atitude... Veja, há alguns anos eu li um livro e eu me satisfiz com o conceito do livro. O livro dizia simplesmente o seguinte: o amor é o que o amor faz. Baseado nesse contexto de 1 Coríntios, inclusive, o texto falava sobre isso. O amor é o que o amor faz, porque é difícil você rotular, né? Paulo disse que se eu fosse dizer um conceito, digamos, biblicamente, teologicamente falando, eu diria: o amor é um fruto do Espírito, ou é fruto do Espírito. Está lá. Né? Então, é o que a Bíblia diz, que amor é fruto do Espírito. Mas amor também é mandamento de Deus. É uma atitude que Deus espera que tenhamos como evidência da nossa identificação com o Pai. Porque se Deus é amor, a atitude que nós devemos ter, nós devemos nos parecer com Deus e tudo mais. Como o pastor falou, o próprio texto fala de várias atitudes. E quando ele começou a dizer o seguinte: o que o amor não é e o que o amor é. Né? Então, o que o amor não é... O amor não é impaciente, o amor é benigno. Então, o amor não se exaspera, o amor não se ressente. Então, na verdade, se você for observar, não é o que ele é o que ele faz ou deixa de fazer. Então, é uma atitude, não é um sentimento, porque os sentimentos eles oscilam, eles variam. Eu posso sentir ou não sentir por alguém alguma coisa. O amor é uma atitude que eu tenho que adotar, independentemente do sentimento. Por isso que eu amo o meu inimigo, independentemente. E como é que você mostra que você ama o seu inimigo? São ações, são atitudes, são gestos que na direção de produzir alguma coisa em favor dele, em benefício dele. Se você olhar para Jesus, você vai ver que, independentemente de qualquer coisa que se fez contra ele, e foram muitas coisas que se fizeram contra ele, ele teve uma atitude, manteve a determinação que era de vir para morrer por todo mundo, independentemente do que houvesse de lá para cá. Havia um propósito, havia uma razão, havia um motivo que impulsionou essa atitude. Então, é difícil rotular de fato, né? Como eu falei, se for biblicamente, o amor é fruto do Espírito. Isso poderia nos satisfazer. Procure, então, verificar se esse fruto, ou se o fruto do Espírito está aparecendo na sua vida. E como é que eu vou ver isso? Nas atitudes, muitas delas descritas por Paulo, que revelam a sua relação, como você se relaciona com o próximo. Paulo fala, por exemplo, nesse mesmo texto de Coríntios, que nós devemos deixar de fazer alguma coisa, nos autolimitar por causa da consciência. E ele fala que a consciência na verdade, a nossa preocupação com o outro, né? A consciência em relação ao outro. Ou seja, nos preocuparmos com a consciência do outro pode representar para nós a necessidade de autolimitarmos a nossa liberdade. Então, eu limito a minha liberdade em função do outro. Essa é uma atitude de generosidade, de caridade, de amor. É uma atitude amorosa. Né? E quando você vai para os outros aspectos da classificação do amor em relação aos níveis, né? Amor filéu, o amor ágape, o amor entre irmãos, tal. Quando você vai para essas classificações, o máximo que você consegue, na verdade, é estabelecer relacionamento, essas atitudes vão aparecer. E elas aparecem de uma forma diferente, talvez nessa nossa conceituação, porque nós a classificamos dessa maneira. Então, o amor entre um homem e uma mulher é o amor eros. Então, nós estamos classificando porque nós estamos vinculando o sentimento ali de sexual, o sentimento de desejo, o sentimento de romance e tal. Mas quando você vai para a Bíblia, não existe essa separação. Jesus, o que é que a Bíblia diz assim? Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Qual foi a atitude de Cristo para amar a igreja? Não foi uma atitude sexual, não foi uma atitude de relacionamento interpessoal. Não, pelo contrário, a igreja que se fez em muitos momentos até prostituta, na visão que ele disse lá sobre Jerusalém, que se prostituiu e tal, tudo mais, tal. Continuou sendo amada, continuou recebendo a dedicação, continuou recebendo as manifestações
mais contundentes, assim, mais expressivas de amor do Pai. Então, assim, não dá para encerrar, é algo tão, assim, digamos, abstrato ou complexo do ponto de vista que não dá para encerrar numa definição, entendeu? O amor é isso. Eu acho que tem toda essa roupagem aí. Agora, a pergunta e até quando o pastor falou sobre a necessidade de nós observarmos que só quem exerce esse sentimento, ou esse amor, essas atitudes, de forma legítima, é aquele que tem Deus no coração. Essa é uma questão que é muito interessante, porque a gente tem pessoas que não estão no nosso meio, evangélico, cristão, entre aspas, tal, que têm atitudes sacrificiais tão maiores do que as atitudes de quem está no meio evangélico. Isso nos leva a ter um coração cheio de temor, né? Porque essas pessoas que estão tendo essa atitude, elas não estão no meio evangélico, muitas vezes têm repúdio com o meio evangélico, mas elas têm uma atitude muito altruísta, muito de entrega, sabe, pessoas. E aí você imagina, caramba, essas pessoas não têm relacionamento com Deus por não estarem no meio evangélico? Não. Isso só nos traz temor, porque a Bíblia fala também que, assim como no meio da igreja existe o joio e o trigo, no mundo existe uma igreja invisível, que eu não sei, que você não conhece, que essa pessoa pode estar no meio do candomblé, lá no meio do espiritismo, e em algum momento, por ela ter sido eleita por Deus, ela vai ser pinçada de lá, vai ser retirada de lá. Isso pode acontecer como aconteceu com o ladrão na cruz. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então isso nos traz temor, porque o temor em relação a não julgar os outros, mas procurar na nossa conduta, no nosso comportamento, naquilo que fazemos, as evidências dessa atitude amorosa. Esse é o grande ponto, né? Eu tenho que procurar nas minhas atitudes as evidências e não os conceitos, né? Não há uma preocupação em conceituar, há uma preocupação em evidenciar, né? Tanto é que quando no grande julgamento, só para fechar, pastor, estou falando muito, no grande julgamento lá, quando se diz que há uma separação e tal, há uma pergunta lá, mas nós fizemos tanta coisa, estivemos lá, oramos, pregamos as mãos, curamos, e vai ter uma resposta que vai ser inesperada, assim, surpreendente. Vocês fizeram tudo isso, mas nunca tiveram parte comigo. Então, o que a gente tem que, de fato, procurar são as evidências em nosso comportamento, em nossa vida. As evidências do fruto do Espírito, as evidências da presença de Deus, as evidências... Porque eu não consigo julgar você não vai conseguir me julgar. Saber se eu estou... que está me motivando, que está me levando a fazer, a praticar, a exercer isso ou aquilo, deixar de fazer, de fato, alguma coisa que representa o fruto do Espírito, ou é fruto de um egoísmo, de uma vaidade, de uma presunção, de uma intenção impura, de uma segunda intenção. Então, assim, a nossa preocupação deve ser sempre voltada para recebendo o que Paulo diz, com diligência, a vossa vocação. Não sei se ficou que eu respondo. Não sei se foi isso aí, mas a última palavra do Marcos eu não consegui entender, mas se vocês ouviram... Eu quis dizer o seguinte, que não sei se ficou claro, né, o que eu falei, mas eu respondo dessa maneira, que a preocupação deve ser buscar chegar em meu comportamento as evidências da ação do Espírito, de que o que eu estou fazendo é fruto do Espírito e não fruto de egoísmo, de vaidade, de busca por um status, por uma posição. Muito bom, Marquinhos. Rainan, é por aí, viu? Quando eu falei assim, que é uma questão difícil, é porque é difícil mesmo, né? Eu ia falar essa resposta do Marquinhos aí, que não tem como a gente dar uma roupagem, né? O amor é isso aqui, pronto, né? Porque eu vou limitar o amor a muitas coisas. Mas é isso, são essas coisas. O amor, a essência do amor, ela deixa seus traços, né? Na Bíblia, como o próprio amor de Deus. O amor de Deus, eu não sei explicar.
o amor de Deus. Eu sei que Deus é amor. Eu sei que o amor é graça. Eu sei que Deus me deu amor. Eu sei que o fruto do Espírito é o amor. E outras coisas mais, que não é o que ele é, como a gente viu aqui, que ele faz, deixa de fazer. Mas a gente chegar e dar uma roupagem para o amor, realmente, não é coisa fácil de lidar, né? Mas é graça. Mas eu entendi. Eu estava um pouco perdida nisso, assim, de como ver, né? Mas eu entendi. Obrigada aos dois. Gente, mais alguém quer falar alguma coisa? Não? Ok? Tudo certinho? Uma coisa boa, gente. Agora na hora do almoço, então vamos almoçar, né? Pessoal, vamos orar encerrando. E eu vou ver ainda com a Luana. Eu coloquei assim, a Luana, junto com algumas outras pessoas, para nos ajudar, nos auxiliar desde o início do ano até o meio do ano, na questão da mocidade, né? As programações. Nós íamos ter uma eleição agora no meio do ano, né? Mas com esse negócio de pandemia, isolamento, você sabe como é que tá. Tá tudo assim, meio que no ar, a gente não sabe ainda como fazer, né? Então, foram pessoas que eu pedi para nos ajudar nas programações até o meio do ano. Mas, possivelmente, elas continuaram aí nessa ajuda das programações. Então, em primeiro lugar, quero incentivar vocês a participar dos nossos encontros nos sábados à noite, tá bom? 7h30, aqui mesmo, não sei se é o JITS, acho que é o JITS mesmo. Se não for o JITS, é o Meet, é outra coisa também. A gente está junto aqui, tem sido muito bom. Ontem foi joia demais. E também eu vou confirmar ainda com a Luana, possivelmente, uma quinta-feira, nessa semana, possivelmente, nós vamos fazer uma reunião como essa aqui, para a gente tratar de alguns assuntos da mocidade. Um ponto só que eu quero tratar com a mocidade, no que diz respeito a um projeto que nós temos aí, para a gente estar passando para vocês. Mas eu vou combinar com a Luana, com essas pessoas que estão na liderança comigo, e a gente confirma com vocês, tá ok? Vamos orar encerrando então nosso próximo estudo bíblico, semana que vem da Sedença também, com certeza, e a gente vai continuar então firme e forte, convido as pessoas para participarem da escola do bíblico, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, encerramos mais uma escola bíblica dominical e obrigado porque podemos, mesmo em meio a esse isolamento, Deus, abrir a tua palavra, meditar, ver as pessoas, Deus, conversar, meditar na tua palavra. A tua palavra nunca é presa, a tua palavra nunca estará em isolamento. Pai, querido, pedimos que o Senhor venha nos abençoar com essa palavra, que possamos amar, mesmo não sabendo o significado exato, não conseguindo compreender de fato, Deus, ali, em última instância, o que é o amor. Nós não sabemos que o Senhor nos amou, isso foi uma atitude. Nós sabemos que o Senhor nos concedeu a graça do amor, isso é bondade do Senhor. E por isso nós suplicamos que, assim como Cristo Jesus, assim nós possamos também amar. Como somos discípulos de Jesus, possamos, na essência, nos amar uns aos outros e fazer com que a obra do Senhor, a imagem do Senhor, a face do Senhor, o brilho, o resplendor do Senhor, brilhe através das nossas vidas. Abençoe esses jovens, levante-os, ó Deus, aqueça os seus corações para alcançarmos ainda mais a maturidade espiritual cristã. Nós louvamos o nome e agradecemos por este momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, turma. Deus abençoe cada um. Tenha um ótimo dia. Não se esqueça, hoje à noite, às 18 horas, certinho. Beleza? Vamos participar, vamos se inscrever lá também, participar do chat. Tá joia? Um abraço para vocês. Tchau. Deus abençoe. Tchau. Tchau.